só corpo, e sobretudo o corpo de Jesus nessa terra, nós não somos tão somente uma organização, somos mais do que isso, somos um organismo vivo, porque somos o corpo de Jesus na terra. Pai, nós celebramos a unidade, celebramos o amor, celebramos tudo quanto Tu tens realizado no nosso coração. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela paz que temos uns com os outros, e o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nos reunimos nesta manhã memorável para lembrarmos a morte sacrificial de Jesus. Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a tua vida. Nos ensina a deixar tudo rodar, pois quando assim o fizermos, no momento de luta e de prova, o Senhor virá nos socorrer, e nós entenderemos que agindo o Senhor, quem impedirá? Espírito do Senhor que rege esta manhã, Tu és o Rei da cura. Se houver alguém enfermo, manifesta o Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Se há alguém com ausência de paz, manifeste Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Se houver alguém em guerra, em luta, manifeste Jeová Sabaoth, o Deus da guerra, o general de guerra. Se houver alguém com necessidade de provisão, de alimento, manifesta o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Se alguém estiver passando pelo vale da sombra da morte, manifesta o Jeová Ra, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Prepara uma mesa diante de nós, na presença dos nossos inimigos. Unge com óleo a nossa cabeça, até que o nosso cálice se transforme. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas, e habitaremos na tua casa por longos dias. Espírito do Senhor, Tu tens a liberdade de agir. Tu és o regente maior, Espírito Santo, dessa manhã nossa. Ainda não é nossa, é do Senhor. Se nós achávamos que esta manhã era nossa, nós estamos te devolvendo, porque o domingo é do Senhor e te pertence. Nos ajuda a deixar tudo perante o altar.
deixares. Todos nós agora, quando para fechar. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Desejar a todos vocês, todos nós, um bom dia, né? Que a presença de Deus tem sido notória no nosso meio. A coisa mais importante que nós agregamos enquanto homens na terra é a presença de Deus, é a salvação que vem dele, pelo maior e melhor presente que ele nos deu, que foi Jesus. E a gente costuma dizer que o maior segundo presente que Deus deu ao mundo foi a igreja, porque é a igreja que fala de Jesus. Amém? Se diz amém? Sem mais delongas, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18. Capítulo 18 de São Lucas. Vamos ler do 1 até o 14, quando nós vamos abarcar aqui não só a parábola do juiz iníquo, como a parábola do fariseu e do publicano. Vocês acharam? Sim ou não? Diz o texto: e contou-lhe Jesus também uma parábola sobre ver de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele Jesus, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva minha molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, e um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como com este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós vamos orar nesta manhã, mas o nosso tema é fidelidade, um desafio para o atual século. Fidelidade, um
desafio para o atual servo. Querido Pai, com temor e tremor, mais uma vez oramos. Sabemos que o Senhor nos ouve, e todos aqueles que o Senhor ouve, o Senhor atende. Tenha de nós compaixão por mais uma vez, quando nós vamos lidar com a ministração da Tua Palavra. Fala-nos de uma forma audível, usa-nos por favor e por graça, que o Espírito do Senhor nos conduza, pois Ele sempre será o nosso regente. Que cada coração seja uma terra já arada, preparada para recepcionar a melhor semente que um homem pode receber na terra, que é a Tua Palavra. Que a mesma possa germinar, florescer e frutificar 30, 60 e 100 por um. É a minha, nossa oração, no nome de Jesus. Amém? Você pode dizer: Deus tem uma palavra poderosa para mim? Queridos irmãos, estamos diante de duas parábolas proferidas por Jesus. Na primeira, ele faz alusão a um juiz iníquo que não temia Deus nem os homens. Certamente ele se achava acima do bem e do mal, acima da lei, né? Porque um homem que não teme nem a Deus nem aos homens, ele está, na sua concepção, acima de todas as coisas. Mas Jesus traz à memória uma viúva que resolveu insistir, persistir, para que a sua causa fosse julgada. A propósito, ela estava pedindo a Jesus, ao juiz, aquilo que lhe era devido, ou ao juiz, aquilo que ele deveria fazer por estar numa situação social para julgar as causas, né? E nem mesmo a situação dessa viúva constrangeu o coração daquele juiz para que ele pudesse ser célere, né? No seu julgamento. Muito pelo contrário, ele foi procrastinando, empurrando para frente para que de alguma forma aquela senhora não fosse atendida no seu pedido. A única coisa que fez com que aquele juiz fosse movido pela celeridade foi a insistência daquela viúva. E Jesus nos ensina acerca da gente insistir na oração e nunca desfalecer. Você tem orado? Deus tem ouvido. A única oração que Deus não ouve é aquela oração que não é feita. Você pode dizer isso para o seu irmão? A única oração que Deus não ouve é aquela que não é feita. Se você não fez, não tem como Deus ouvir. Mas se você orou, Deus já ouviu e Deus, Ele tem prazer em responder. E a insistência daquela viúva fez com que ele entendesse que ela estava molestando, que ela estava importunando, que ela estava sendo alguém assim, né, que incomodava aquele homem. Ele agora resolve julgar sua causa, não porque era o direito dela, mas porque diz o texto na parábola de Jesus que ele a importunava. E Jesus, nesse feito, ele também faz uma analogia entre o juiz iníquo e Deus. Ele diz assim para nós: ouvi o que diz o juiz iníquo. Versículo 6, e disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz iníquo. Porque no versículo 5, quando ele resolve julgar a causa, ele diz: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. Aí, versículo 7, Jesus fala da bondade de Deus, da justiça de Deus, do favor de Deus. Ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Você pode abraçar o seu irmão e dizer assim: você é um escolhido de Deus, que tem clamado de dia e noite, e haverá resposta para você ainda nesta manhã, assim diz o Senhor. É um ato
profético que nós trazemos sobre a tua vida, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é viva. Aleluia. Versículo 8, ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. E Jesus traz no finalzinho dessa parábola uma interrogação: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O tema que a gente vai trabalhar sobre ele, que é a questão da fidelidade, né? Nós sabemos que Jesus está falando de fé, e a gente pode dizer que todo homem movido de fé, ele é um homem obediente, e todo homem obediente, ele faz uma liga com a fé. Se ele obedece, obedece quem? A palavra de Deus. Ele obedece a revelação de Deus, ele obedece o chamado de Deus. Então a fé e a fidelidade, elas se completam, né? E Jesus está dizendo, há 2000 anos atrás, Jesus faz uma comparação e diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Entretanto, ele se alonga mais dentro do raciocínio para falar sobre a justiça dos homens e a justiça de Deus. Ele, na sequência, ele faz alusão a mais uma parábola, aonde ele faz uma comparação entre o fariseu e o publicano. Versículo 11 diz: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como com este publicano. Aí ele começa a falar acerca da sua justiça: jejum 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nós sabemos que todo homem que teme a Deus, ele sabe que ele não faz alusão à sua autojustiça. Ele é como se a gente, se não cuidar, a gente vai quebrar esse elo de fidelização. A fidelidade, ela é ampla, né? Porque em toda a sociedade, em todo o nosso relacionamento, existe uma necessidade real de fidelidade, fidelizar o nosso relacionamento, seja com Deus, que é o meu primeiro eu, seja comigo mesmo, que é o meu segundo eu, seja com o meu próximo, que é o meu terceiro eu. A minha relação, ela precisa, nessa visão tríade, ter a fidelidade como um elo, como um vínculo, seja no casamento, seja na relação com os filhos, seja na relação com os irmãos, seja na relação com a sociedade, seja quando Jesus fala do fariseu, na sua relação intrapessoal consigo mesmo, ele coloca, né, que ele deveria ser justificado por causa das suas obras, por causa dos seus feitos. E enquanto o publicano batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque todos nós sabemos que a nossa justiça, ela vem de Deus, e Deus em Jesus, Ele nos fez justiça sua. Nós só somos justos porque fomos justificados por causa de Jesus, por causa de Jesus. E quando nós vivemos numa sociedade onde o Brasil vive, infelizmente, uma crise instalada, seja no executivo, legislativo e judiciário. Há uma quebra de fidelidade. Fidelizar
aquilo que você entende que é real, que é justo. Fidelizar e defender aquilo que você sabe que é bom, não só para você, mas como para os outros, né? Dizia o ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, que a nossa justiça, ela só cabe no pobre, porque ele não tem como pagar um advogado que pode levá-lo até pleitear até a última instância. O pobre, ele fica, né, à mercê. Ele estava dizendo que algumas prisões preventivas já fazem anos que as pessoas estão presas. Então nós vivemos no mundo um caos de fidelidade generalizado. Eu quero, só para poder fundamentar melhor essa tese, Apocalipse 2, do 8 ao 11, uma palavra que Jesus traz à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Diga para o teu irmão assim: você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem cristãos ou judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que é sinagoga de Satanás? Morada de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Amém. Até quando? Até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia. A segunda igreja que foi achada dentre 7, Filadélfia vem em primeiro lugar e depois Esmirna. Jesus conclui a sua carta falando-nos da fidelidade. Fidelizar a relação, que as pessoas te traiam, mas que você não as traia, que as pessoas sejam infiéis a você, mas que você não seja infiéis a elas, porque você não é senso comum, você não é massa, você não faz aquilo que fazem contra você, você tem um elo de fidelidade a Deus, e que precisa permear a relação com os homens. Aleluia. Jesus está dizendo que alguns judeus que estavam inseridos naquela relação dentro da igreja, atualizando aqui a palavra de Jesus, nós poderíamos mudar de judeus para cristãos. Cristãos que deveriam ser sinagoga de Jesus, mas que se transformaram em sinagoga de Satanás. O que é isso? Judas, quando traiu Jesus, diz a Bíblia que Jesus disse assim: eu escolhi 12, mas um de vós há de me trair. E a Bíblia diz que Jesus chega para Judas e diz assim: o que você tem a fazer, faz depressa, né? E diz o texto que Satanás entrou em Judas. Ele foi, negociou, né? Veja bem, que a infidelidade movida na esfera da negociação é o que nós estamos vivendo no Brasil. Uma quebra de aliança, uma quebra de fidelidade.
uma total desigualdade. Só que a minha maior alegria, diante de todo esse quadro que eu tenho apreciado, tenho acompanhado, quando eu vou orar, há uma paz no meu coração, porque eu fiz a melhor escolha. Eu escolhi me render a Jesus e dizer para Ele: não vivo mais eu, mas o Senhor vive por mim, ou vive em mim. Aí a gente consegue ser extraído da esfera, do campo dos homens, e a gente é levado, para uma esfera que vai além dessa esfera nebulosa. A gente vai para uma esfera de uma relação aonde Deus prova todos os dias o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores. Isso vem como um alento, isso vem como um sustento, isso vem como uma força para eu me livrar, ou para nós nos livrarmos, da corrupção que está generalizada a nível de mundo. E o problema é que quando a gente vive num mundo de injustiça ou de infidelidade, Deus estava orando, e no início dessa semana Deus me deu esse tema. Deus dizia para mim que o Senhor está buscando assim. Eu vou, Salmo 101, antes que eu esqueça. Olha o que Deus está buscando. Ou Deus já achou, Eu sei que Deus nos achou pela misericórdia. Salmo 101. Eu quero ler com vocês que é um verso, são 8 no máximo, não, eu vou ler, diz o texto: cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores, seguirei o caminho da integridade, quando virá o meu encontro. Em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo, as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Versículo 6, na minha tradução diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Parei. Eu estava orando no início da semana, e Deus dizia para mim, em bom som e alta voz: eu estou procurando os fiéis da terra. Você pode dizer para o seu irmão: existem fiéis na terra, sempre existirão, porque estão comprometidos com Deus vivo, e eles estão selados no livro da vida. Eles andarão com Deus branco, e o Senhor será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Olha o que diz a minha versão, verso 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Deus quer andar com quem? Deus quer andar com quem? Com os fiéis. Por isso que a fidelidade é um desafio do atual século, porque o diabo tem implantado, disseminado a infidelidade como um elo de relação. Porque o mundo espiritual, Satanás, quando se rebela contra Deus, ele se rebela porque ele quebra um princípio. Qual o princípio que Satanás quebrou? Da fidelidade. Ele era um anjo de luz. O reino das trevas foi constituído sobre o alicerce, ou sobre o alicerce
da infidelidade. Quem se filia ao reino das trevas tem, essa roupagem de infidelidade, porque ninguém que faz parte do reino das trevas é fiel, ou ninguém que faz parte e é amigo de Deus e anda com Deus é infiel, porque Deus vai parar. Eu vou te mostrar o verso 7, o negócio fica mais estreito. Versículo 6 ainda diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Verso 7. A minha tradução, eu prefiro, por uma questão de ser mais prática, porque muitas das vezes a fraude a gente só leva num determinado campo. Mas eu quero usar o que diz aqui a versão: o que usa de engano. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Repete comigo, vamos fazer um pouco. O que usa de engano não permanecerá na casa de Deus. Ficou mais uma vez. O que usa de engano não permanecerá na casa de Deus. O que usa de engano não permanecerá na casa de Deus. Deus diz que os fiéis andarão com Ele, e os infiéis, os que usam de engano ou de fraude, Deus se encarregará de tirá-los do seio da igreja. Aliás, eles nunca foram igreja. Jesus os denunciou lá na igreja de Esmirna, quando gente de dentro disseminava a discórdia, a infidelidade, e Jesus denuncia aqueles homens dizendo: eles não são judeus, são sinagoga de Satanás. O quê? Morada de Satanás. Ei, eu e você somos o templo do Espírito Santo. Satanás não tem nada, não tem vez no nosso meio. Nós somos morada de Deus através do Espírito Santo. Nós já somos selados. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então quem usa de engano não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Versículo 8: pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Essa oração é a oração de quem? De Davi. Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se os ímpios. Davi, rei Davi, ele deu oportunidade a muitos, Davi foi vítima de infidelidade até do seu próprio filho, seu próprio filho Absalão chegou a perseguir Davi para matar. Davi olhava a volta, a sua volta, ele não via fidelidade, não viu fidelidade da sua esposa Mical. Quando ele celebrava a volta da arca e dançava perante o Senhor, Mical disse assim: você está alegre aí, está dançando diante das vadias. Olha o termo que ele usa. E Davi, quando volta alegre, ela fez questão de abater Davi. As pessoas estão abatendo umas às outras. As pessoas não estão celebrando a vitória do outro. As pessoas não estão se alegrando, como diz a palavra, se alegrar. Alegrai-vos com que se alegram, e chorai com os que choram. A gente está vivendo uma inversão de valores. Estamos chorando porque alguém está celebrando. Estamos celebrando porque alguém está chorando. Vocês entendem o que eu digo? Ah, você está chorando? Deixa eu celebrar aqui. Ah, você está celebrando? Deixa eu chorar. Porque não é comigo, porque não é comigo, porque Deus só cuida dele.
Isso não acontece na nossa igreja. Eu só não vou dizer que não acontece no Brasil, não é mentira. E quando eu digo que não acontece na nossa igreja, eu vou dizer para você que é muito mais um desejo meu do que talvez um caso real, concreto, eu não sei. Mas eu quero dizer que essa palavra, ela pode ser preventiva, para que a gente cuide melhor do nosso coração. Ela pode ser corretiva, para que a gente possa corrigir, né, algum distúrbio, um desvio, ou até curativa, para nos curar, se da infidelidade nós já usamos e achávamos que enganávamos o Senhor quando Deus resolveu nos descobrir, porque quem não se descobre, Deus descobre. Mas isso aconteceu com o rei Davi. Davi era justo, era íntegro, mas um dia Davi também usou de infidelidade. Quando ele teve um relacionamento com Betseba e por conseguinte cometeu um homicídio. O que eu quero dizer para você é que algumas vezes, se a gente não cuidar, a gente se torna esse fariseu que Jesus denunciou. Eu uso de verdade, então de vez em quando, se eu usar de mentira, eu tenho mais verdade que mentira. A minha mentira, ela descaracteriza todo tempo de verdade. E a minha verdade, por final, ela descaracteriza todos os anos que eu vivi de mentira. A pergunta é: quem está agindo no meu coração? A verdade ou a mentira? Quem estiver agindo, o outro é descaracterizado. Vocês entendem o que eu digo? Jesus então está dizendo exatamente isso para nós, que ele foi fiel até a morte de cruz. A gente usa sempre uma palavra de um certo autor que diz assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. A justiça pelas próprias mãos está dizendo que você vai fazer exatamente com aquilo que fizeram com você. Não é isso? E a gente, quando fala da fidelidade, que é um desafio, né, fundamentados em Apocalipse, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Eu tenho estado preocupado, porque a gente vive num mundo, né, que o que está em foco é o seguinte: eu fiz tanto pelo Brasil que agora eu também posso fazer alguma coisa por mim. Você entende? É como se eu tenho sido tão fiel a Deus que agora, né, a gente começa, não é que isso seja algo que nós estamos vivendo, eu estou denunciando aquilo que poderá vir a ser. Então, se eu fiz muito, que eu fiz, não, era um dever meu. Ser fiel, a gente está sendo mais do que a gente ser fiel a Deus e a alguém, ou à família, ou à igreja, ou aos amigos, ou uma visão
né, que Deus nos deu, ser fiel, a gente está fazendo nada além da nossa obrigação. A Bíblia diz, Jesus dizendo o seguinte: se eu fizer aquilo que Deus mandou fazer, eu continuo sendo um servo inútil. Para eu não ser inútil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer além do que Jesus me mandou fazer. Você entende o que eu digo? Porque se eu faço o que tão somente Deus mandou fazer, eu continuo. Agora eu preciso fazer além. Eu preciso fazer além. Eu preciso não só ser fiel a Deus nesse século, mas eu preciso pregar fidelidade. E eu preciso pregar fidelidade não com palavras, mas com atitude. Se eu não sou fiel a Deus, eu não serei fiel aos homens, porque os homens não veem tudo que eu faço, mas os olhos de Deus estão em toda a parte da terra. Deixa eu ver agora. Se eu já encerrar. Mas eu queria, só para finalizar, Salmo 139, o Salmo de Davi. Davi diz assim, verso 1: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento e cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sei que haja uma palavra na minha língua este, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Eis a pergunta. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Verso 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O Salmo 140 já é um salmo onde 139 é um salmo que Davi já passou pelo Salmo 51, que eu quero chamar você para o Salmo 51. É um salmo de penitência. Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão de Deus, que renove o espírito reto. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era, e fiz aos teus olhos. Deixa eu só fechar aqui. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando me julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova em mim um espírito reto. Versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Porque Davi no versículo, porque Davi no 139, ele faz uma declaração que Deus o conhecia desde o ventre de sua mãe, e que Deus sondava o seu coração, porque Davi chegou um tempo que ele achou que ninguém tinha conhecimento do seu pecado. Mas Deus provou para Davi que ele conhece todas as coisas. Por isso que algumas vezes a gente precisa cuidar desse espírito farisaísta que tenta, massagear o nosso ego, achando que nós estamos acima do bem e do mal, que nós temos um desconto se houver um deslize pelo muito que fizemos, o muito que fizemos as coisas certas, não fizemos além da nossa obrigação. Você pode dizer, eu vou fazer a coisa certa, é uma obrigação. Mas às vezes as pessoas estão fazendo as coisas certas e elas estão dizendo isso, Então eu quero encerrar trazendo para todos nós esse tema, que é a fidelidade. É o maior desafio desse século, até por conta de nós estarmos vivendo num mundo muito mais movido pela infidelidade do que a fidelidade. E Jesus, quando diz, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra, porque a infidelidade está fazendo com que a fé seja esvaziada. Os homens dizem, eu não confio mais em ninguém, eu não confio no sistema, eu não confio nos homens, eu não confio no que as pessoas dizem. E essa ausência de alguém para se confiar, porque se fala em relação aos homens, e Jesus está dizendo que aquela viúva, em momento nenhum, ela colocou a sua esperança no juiz iníquo, mas ela lembrou ele sempre: julga a minha causa. Ela, de tanto insistir, meu irmão, só você pode mudar essa situação. Que você e eu possamos fazer como fez o publicano, bater no nosso coração e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda a cada dia a ser melhor, purifica-me do meu pecado, me guarda o meu pé do laço do passarinheiro, guarda a minha mente e o meu coração, porque a tua palavra diz que o Senhor procura os fiéis da terra. Deus está procurando os fiéis da terra. Em toda a história da humanidade, os olhos de Deus começaram a procurar os fiéis da terra. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Ó Deus, não nos deixe com que este mundo tão desigual, tão infiel, tão soberbo, tão vaidoso, tão ingrato, não deixe que o sistema venha nos influenciar. O sistema que os homens criam é um sistema falido, porque não está fundamentado na fidelidade nem na verdade, mas em Jesus. Nós podemos vencer a nós mesmos. Nos livra, Senhor, de todo farisaísmo, e põe em nós
um espírito reto. Renova o nosso coração. Queremos andar contigo, Jesus. Queremos continuar andando contigo. Tu dizes que os fiéis da terra andarão contigo. Entretanto, aqueles que usam de engano não vão permanecer na congregação dos santos. Assim, preserva, para que o nosso coração seja reto. A igreja não pertence mais a esse reino. O reino dos homens é um reino temporal. Por isso que Jesus nos ensinou a maior oração: venha a nós o teu reino. Nós queremos o reino de Deus nessa terra. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Os anjos te obedecem. E nós, enquanto igreja, homens, queremos te obedecer. Queremos ser fiéis, Senhor, todos os dias da nossa vida. Que a fidelidade seja um vínculo da reciprocidade. Quando o Senhor fidelizou o seu relacionamento conosco, dando o seu único filho, como diz a palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Põe a mão no teu coração. Diga comigo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Diga: tem misericórdia de mim, ó Deus. Santifica-me na verdade. A tua palavra é verdade. Como igreja, eu tenho sido ensinada como melhor te servir, independente dos homens. Eu tenho um elo contigo, independente dos homens. Se eu for fiel a ti, ó Deus, eu serei fiel aos homens. Mas se eu for infiel a ti, não conseguirei ser fiel aos homens, porque o Senhor me conhece, me sonda. Assim eu oro e canto nesta manhã, no nome de Jesus. Cantemos.
por Jesus. Vamos dar graça pelo pão e pelo vinho. O apóstolo Paulo deixou para nós, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, dizendo: eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois da ceia, tomou Jesus o vinho, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciarão a minha morte até que eu volte. Vamos dar graça pelo pão e pelo vinho com a mesma. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Somos gratos, Senhor, pelo teu corpo partido por nossa causa, e ao comemos do Senhor, nós recebemos vida. Obrigado pelo teu sangue também derramado aqui na cruz, porque o Senhor morreu a nossa morte, mas o Senhor ressuscitou com poder e glória, e todo o poder que está nas tuas mãos. E ao bebermos do Senhor, nós recebemos uma vida abundante. Jamais esqueceremos de um amigo tão fiel, de um amor tão grande, que transformou não só a nossa vida aqui, Senhor, mas por uma eternidade. Em nome de Jesus.